irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, se nós pudéssemos destacar somente uma palavra da liturgia da palavra, ou da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, certamente a palavra em destaque hoje seria pastor. Jesus, Ele é o pastor, Ele chama pessoas para pastorear o rebanho e pede que as ovelhas do rebanho, o seu povo, escutem, aprendam com os pastores. A semana passada, nós lembrávamos do missionário. Não sei se todos estão lembrados do evangelho da semana passada, mas quando Jesus chama e envia os discípulos 2 a 2 e pede, vão para anunciar o evangelho, vão levar a boa notícia, coloquem a palavra de Deus no coração das pessoas, entrem nas casas, ensinem nas sinagogas, nas ruas, nas praças, todo lugar vocês espalhem as sementes da palavra de Deus. Curem os doentes, expulsem o mal, comecem a construir novas relações. O reino de Deus está chegando e se faz presente quando nós somos capazes de amar. Os discípulos foram, e o evangelho de hoje começa dizendo, depois deste trabalho, eles voltam, e eles se reúnem com Jesus, para contar aquela experiência, que apesar de cansativa, trouxe muita alegria para o coração dos discípulos, e para a comunidade, porque cada vez mais a comunidade, a igreja de Jesus, toma consciência de que ela é missionária e ela deve continuar na história anunciando o evangelho a todas as pessoas. E eles voltam e relatam para Jesus a experiência bonita que eles fizeram. Cansados, Jesus convida para que eles então se afastem um pouco de todo aquele trabalho. Era muita gente chegando, saindo, procurando os apóstolos. E Jesus vai dizer, vamos para um lugar deserto, precisamos descansar um pouco. O descanso é necessário para refazer as forças, para rezar, para avaliar o trabalho e continuar planejando a ação. É preciso refazer-se. Porém, quando eles chegam à outra margem, eles encontram a multidão à espera. A multidão já estava lá antes que eles chegassem. É interessante este detalhe do evangelho. Os discípulos saem de barco e vão para a outra margem. E o povo caminha a pé. Isso significa que o povo foi pelas margens do lago. Evidentemente, com o barco eles chegariam mais rápido, porque iriam em linha reta até o outro ponto, e o povo tinha que acompanhar a margem até chegar do outro lado. Mas eles chegam mais rápido. Por quê? Porque a necessidade das pessoas é maior. O povo está sedento, e eles chegam antes. A pressa é grande, e eles demonstram que estão querendo ouvir, estão querendo receber daquilo que Jesus tem a oferecer.
E quando eles chegam do outro lado, Jesus olha a multidão e se compadece daquele povo, daquelas pessoas. Jesus podia muito bem dizer: voltem amanhã, hoje nós estamos cansados, trabalhamos muito, dê-nos um tempo. Mas Jesus não faz isso, ele não dispensa o povo. O Evangelho diz: ele olha com compaixão, porque o coração do pastor tem que ser compassivo, um coração bom, capaz de compreender a necessidade das ovelhas. É o primeiro ensinamento de quem se coloca no caminho com Jesus. Tem que ser paciente, mesmo não tendo tempo para outras coisas. É necessário atender à necessidade e não pedir para voltar depois. É preciso ajudar quem precisa. E Jesus, ele então acolhe. É a atitude do pastor. O bom pastor dá a vida, cuida das ovelhas, exerce o seu ofício de pastorear, de cuidar, de acolher, de atender aquelas ovelhas. E Jesus, o Evangelho diz, começa a ensinar. E esse ensinar é um ensinar com calma, com tranquilidade. Jesus não faz as coisas correndo para dispensar logo aquelas pessoas. Pelo contrário, ele percebe que aquele povo precisa, porque estão desorientados como ovelhas sem pastor. E ele veio para cuidar, ele veio para guiar o rebanho. Ele se preocupa com as suas ovelhas. O cuidado pastoral de Jesus é o cuidado com as multidões, com o povo que procura por ele, e também o cuidado com aqueles que ele envia como pastores. E ele pede que eles tenham no peito um coração semelhante ao dele, bom, manso e humilde, capaz de perceber a necessidade dos irmãos. Jesus reúne os pastores, os cuidadores do povo, para que eles aprendam com Jesus. Jesus reúne e ensina a cuidar das ovelhas, a cuidar das pessoas, com amor, com carinho, com atenção. É o acolhimento necessário. O Papa Francisco tem insistido com toda a igreja, especialmente com os pastores, para que sejam capazes de acolher. É a forma de viver a misericórdia, acolher como Jesus acolhe a todos nós. E Jesus também reúne para rezar. Rezar é importante. Depois de uma longa jornada, eles descansam, eles avaliam o trabalho feito, mas também é necessário rezar. Rezar é a atitude de quem continua aprendendo com Jesus. Jesus vai dizer: eu não chamo vocês de servos, eu os chamo de amigos, porque eu dou a conhecer tudo aquilo que sou. Jesus se revela aos amigos, e nós vamos conhecendo e experimentando Jesus
na medida da nossa intimidade com Ele. E este momento de intimidade com o Senhor é o momento que nós chamamos de oração, onde aprofundamos e reconhecemos que Jesus não é um patrão que nos dá ordens, mas é um amigo que nos ensina a ter um coração como o dele. E por isso aquilo que ele faz é aquilo que nós também devemos fazer. É necessário aprender com Jesus. Nós, diante do coração de Jesus, sempre rezamos: ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Rezar esta jaculatória é fácil, mas nesta oração está embutido um grande desejo, que é o esforço que nós fazemos a vida inteira, de tornar a nossa vida parecida com a de Jesus. É o esforço de sermos imitadores de Jesus, no trato com as pessoas, no exercício do cuidado que nós temos que ter uns com os outros. O trabalho na igreja nós chamamos de pastoral. Temos pastoral da criança, pastoral da juventude, pastoral da família, pastoral do menor, pastoral das mulheres necessitadas, em situação de risco. Tantos trabalhos que carregam esse título pastoral, que vem de pastor. É o exercício do pastor, o exercício de cuidar da criança, de cuidar da família, de cuidar do jovem, de cuidar do menor e de tantas outras realidades. E cuida melhor quem aprende com Jesus e quem vai traduzindo na forma de trabalhar aquilo que aprende de Jesus, aquilo que experimenta na intimidade com o Senhor. Que nós, meus irmãos, saibamos ter um coração compassivo como o de Jesus, para que, como pastor, saibamos cuidar bem do rebanho. Não sejamos mercenários, porque o mercenário, ele se aproveita das ovelhas e não cuida. E quando cuida, cuida por interesse, mas não na gratuidade. E Jesus nos ensina a cuidar e a multiplicar no amor aquilo que Ele nos oferece. Isso é sinal de que o reino está crescendo, se multiplicando entre nós. O bom pastor, ele procura a ovelha, ele não se cansa de buscar a ovelha. Porém, a boa ovelha procura o pastor, escuta o pastor, aprende com ele. E o bom relacionamento do rebanho com o pastor e o cuidado do pastor com o rebanho garante a felicidade da comunidade, o bem-estar da comunidade, a alegria da igreja. Por isso, como nós rezamos no Salmo responsorial de hoje, o meu cálice transborda de felicidade e de graça. O nosso coração transborda de alegria, de felicidade e de graça, porque o Senhor é o pastor que nos conduz e nós somos as ovelhas conduzidas por este pastor.
o coração que sabe acolher o ensinamento do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos permita sempre viver esta alegria que vem da felicidade de estarmos sempre juntos e conduzidos por Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.